Fala pessoal, estamos iniciando o terceiro episódio do Thermotalk, o podcast no grau certo, com a personalidade do ano na indústria. E tivemos a oportunidade, né, de nos ver pessoalmente, mas esperei um momento adequado para te dar o parabéns, né, por esse reconhecimento do teu trabalho. E acredito piamente de que essa premiação vem bem a calhar, né, pelo trabalho que você tem feito aqui no Brasil. E o nosso terceiro convidado do nosso terceiro episódio, e até uma curiosidade, no nosso terceiro episódio, o terceiro foram os 3 finalistas da premiação desse ano, o Amaral Gugel, Marcos Eusébio e agora o ganhador do prêmio de personalidade do ano da indústria, Troféu Oswaldo Moreira 2023, senhor André Oliveira, CEO da Mastercool. Irmão, vou deixar para você falar a sua bio dentro dessa nossa prazerosa área da refrigeração. Bom, agradeço iniciando aí o convite para participar do seu podcast. Desejo muito sucesso, que eu tenho certeza que vai acontecer pelo conhecimento que você tem de refrigeração. O troféu foi uma grata surpresa, né? Ainda mais concorrer com 2 caras que não tem nem o que falar, né? A biografia dispensa apresentação. Eu até brinquei com um deles. Cara, você me faz eu votar em você, né? Você puseram numa competição que eu tenho que votar em você. Mas, assim, foi uma surpresa bastante grande. E, assim, eu entendo como assim, um reconhecimento do trabalho, não só meu, né? Da equipe, né? Por isso que até vim com o nome da empresa e toda a minha equipe que está por trás, porque ninguém faz nada sozinho. Sim. Então, eu espero nesse podcast aqui, para vocês aí que estão assistindo, trazer o máximo de informação, essa troca de ideia com essa figura maravilhosa aí do Diogo. Eu conheço há alguns bons anos aí. Alguns bons anos, né? E o bom dessa indústria da refrigeração é justamente isso, né? Essas amizades na qual a gente vai desenvolvendo no decorrer da nossa carreira e que é realmente uma amizade verdadeira e que eu sou muito grato a Deus, né, por ter me dado essa oportunidade de conhecer toda essa turma, esses anos na qual a gente vem cultivando. Exato. Esse que vai além do relacionamento profissional. Eu acho que isso é muito importante, que é essa parceria que vai além do... Verdade. Apesar do Brasil ser enorme, o setor de refrigeração, eu acho um setor muito acolhedor. Eu entrei nesse setor aí já dando uma prévia aí de quanto tempo eu trabalho nesse setor. Eu entrei em 94 e desde lá eu percebo que é um setor assim, apesar do tamanho, da importância, você tem muitas pessoas e o relacionamento entre elas, a competição até bastante saudável, as pessoas se conhecem, pessoas migram de empresa. Então, realmente é um setor diferente nisso, assim. As pessoas se conhecem, tá? Todo mundo meio que sabe o que fez no verão passado, né? Porque nós só vamos falar de verão, né? Para nós não deveria existir inverno. Nem deveria existir, por sinal. Então, isso é legal. Isso, então, quando as pessoas te conhecem mesmo. Seja pelo bem, né, pessoal? E seja pelo mal. Mas, sim, justamente. É bastante interessante isso nessa área. Até entre concorrentes, tem concorrência que é legal, é legítima. Você tem que levar a sua empresa para frente, tem que disputar o mercado. Mas existe um respeito muito grande. Eu percebo vários concorrentes que eu tive amizade, tenho amizade. A concorrência é na área comercial, não é uma concorrência de inimizade pessoal. Eu acho isso muito bom. É uma concorrência leal e, de certa forma, eu até costumo brincar que a refrigeração é um mundo à parte, né? Em vários sentidos. E quanto a essa questão da parte comercial, eu também vejo muito isso. De haver uma concorrência que tem determinados meios que é muito desleal. Mas principalmente pelo fato, né, de haver essa migração entre as empresas, desses profissionais que trabalham na área,
que eu acho que permite, viabiliza essa concorrência que gera até amizades, né? Exato, você não, assim, na realidade, você não precisa ser inimigo do seu concorrente. Você tem que ser De forma duro, você tem nenhuma. que concorrer numa disputa de pedido. Lógico que você, dentro das regras de mercado, você tem que lutar para ganhar. Uhum. Mas não a base de você, de uma forma antiética, tirar o concorrente. Você tem que, acho que, se esforçar para ter o melhor preço, ter uma melhor condição, você ter uma entrega mais rápida, alguma coisa, algum diferencial competitivo que o cliente escolha a sua empresa e não do seu concorrente. Mas por um diferencial seu, né? Não por você, assim, falar alguma coisa ou tentar mostrar alguma desvantagem do concorrente. Acho que isso não é isso que leva, né? Você a ganhar o pedido, a ganhar o trabalho, o serviço. Isso eu acho importante. E na grande maioria, lógico que toda regra tem exceção, mas na grande maioria, dentro do nosso mercado, esses meus 29 anos na área de refrigeração, eu tenho visto acontecer. Entendeu? Quem não é assim, eu percebo que acaba durando um verão, né? Faz um verão, depois some do setor, né? Acaba sumindo. Como foi seu início na área? Então, Diogo, assim, minha formação é mecânica, né? Eu comecei em 86 na Escola Técnica Federal de São Paulo. O ano que eu nasci. Exato. Por isso que eu tô velhinho. Eu comecei na área de mecânica, né? Fazia mecânica. Em 90, terminei 4 anos de técnico, né? Técnico mecânica. Aí eu, como a Federal fica ali na Estação Armênia do metrô em São Paulo, eu conhecia muito a FATEC Tiradentes, ficava na Estação Tiradentes, Faculdade de Tecnologia de São Paulo. Uhum. Né? Aí eu e alguns amigos, eu prestei vestibular e fui para lá. Então eu saí de mecânica e fui fazer tecnólogo em processo de produção mecânica. Essa foi a minha formação. Aí eu fiquei ali até 94 na faculdade. Muitos dos meus amigos de faculdade depois emendaram para fazer, acho que mais 2 anos, o pessoal conseguia se formar engenheiro. Uhum. Só que em 94, eu trabalhava em 94, eu trabalhava numa empresa chamada Metal Leve, que fazia pistões de automóvel. Tá? Sim. Quem é de São Paulo vinha ali na 23 de maio, via um pistão ali, tinha outdoor do pistão trabalhando. Sim. Só que nessa época a empresa ela foi vendida para a MAHLE hoje, né, que até hoje é uma empresa da MAHLE, era uma empresa nacional, foi vendida para a empresa internacional. E eu teve umas mudanças, época de reengenharia, época que abriu o Brasil, né? Começou. Então, muitas fábricas ficaram pelo caminho, outras foram compradas. Então, teve uma remodelagem geral. E eu comecei a procurar outra área, porque na minha turma lá, a minha equipe lá na empresa, a maioria foi demitido, ficou só eu e um programador. Aí eu, assim, eu gostava da empresa, adorava trabalhar lá, só que eu fui numa outra, teve uma fusão de fábricas. Na época eu meio que sentia assim que, cara, eu era assistente técnico de processo, eu entrei na fila, né? Eu tô indo para uma equipe que é um time que já tá andando, né? Aí eu comecei a procurar. E aí eu entrei na Vulcan do Brasil, em junho de 94. Para atuar na área de refrigeração. Então foi um desafio mais voltado a suporte técnico na área comercial. Uhum. Então, ali que começou a minha parte com refrigeração, meu contato com refrigeração e com área comercial. Porque até então eu só tinha trabalhado na área industrial, realmente. Sim. Tá? E eu fui ficando ali, aí eu meio que perdi o interesse de fazer engenharia. Aí fiz um MBA em administração, em processo de produção. Ali na USP tinha ali um MBA, chamava Vanzolini. E depois de vários anos, eu fiz um MBA. Isso já no começo dos anos 2000? Isso começo dos anos 2000. Depois de
2012, eu comecei aí, assim, já mais experiente, já com cargo de gerente comercial na VUCA. Aí eu fiz um e-mail em gestão empresarial, um MBA em gestão empresarial na FEA USP. Uhum. Então, assim, meio que foi totalmente da área técnica para uma área mais de gestão financeira, que eu sempre gostei, assim, dessa parte de administrar também. Mesmo quando eu trabalhava na área comercial, eu gostava de Gestão. gestão. Uhum. Né? Então foi essa minha entrada na refrigeração, né? De 94 até hoje, né? Hoje é à frente da Mastercool. Aí em 2013 eu peguei um plano de demissão da VUCA, né? Que ela ia mudar de cidade. Uhum. Em 2014, assim, quando eu peguei esse plano de demissão, a Mastercool me chamou para uma conversa e abriu, assim, informação que estava pretendendo abrir uma filial do Brasil. Uhum. Aí eu tinha algumas outras coisas, tinha conversado com algumas pessoas, mas eu achei interessante o desafio. Falei, bom, eu vou aplicar realmente a gestão empresarial, que abriu uma multinacional do zero, né? Você teve a oportunidade de poder fazer um trabalho do zero. Esse trabalho do zero, entendeu? Que eu até não concluí meu trabalho de curso da FEA, né? Da conclusão de curso do MBA, porque eu estava com os filhos pequenos, 2014, estava abrindo... Foi na mesma época. Na mesma época, o moleque vai fazer 11 anos, eu estava terminando o MBA, um filho pequeno e abrindo uma multinacional, passando por todos os perrengues em abrir 2014. Quem lembrar de 2014, foi um ano bastante difícil. Sim, ali. complicado. Começo da crise. E eu até brinco, eu não fiz o MBA, assim, o trabalho de conclusão de curso do MBA, mas assim, o contrato social da Mastercool como uma multinacional aberta deveria valer como o trabalho de conclusão. Na época eu não pensei nisso, né? Eu podia até ter feito isso, né? De fazer plano, mostrar para os americanos como que fazer aquele plano de negócio. E aí tá aí, indo para o ano que vem, 10 anos a Mastercool como filial dos Estados Unidos. E antes dos 10 anos, né, tendo esse trabalho muito bem feito, que você tem feito no Brasil. Assim, acompanhando... A gente fez a parceria, acho que foi em 2017, se eu não me engano, 2016. Daí coisa assim. Antes, né? Eu acho que na época já de Mastercool mesmo, né? Sim, já estava com a Mastercool, quando a gente começou a iniciar a parceria lá na Mega. E como foi essa sensação desse reconhecimento proveniente aí do troféu? Assim... Pelos pesos pesados que eu estava competindo, eu não fui naquela expectativa de ganhar. De ganhar. Né? Até por, assim... Lógico, eu entendo que aquilo não é uma... O troféu não é uma medição de conhecimento técnico, ter mais ou menos. Sim, é uma fotografia do momento, do relacionamento, do network que tem. Acho que isso que ajudou bastante, assim, eu dar esse troféu, assim, por tá muitos anos no mercado, apesar que os outros também, né? Mas assim, a flexibilidade de como uma empresa distribuidora, assim, uma importadora de um fabricante, quer dizer, a própria Mastercool, mas tendo acesso a fabricante, tendo acesso a revendas. Então isso aí ampliou bastante o network. Acho que isso aí ajudou bastante o reconhecimento. Vê aquela sensação de dever cumprido? Exatamente, assim, uma sensação... Qualquer prêmio que você ganhar, sim, assim, a pessoa fica contente. Não adianta a gente ser diferente, falar que não ligo, que não gosto. Você pode até não ligar, efetivamente, não ser objetivo. Mas, assim, é gostoso você ter uma sensação... Num sorteio, a gente ganha uma caneta, a gente é escolhido para alguma coisa, a gente já gosta, no bingo a gente já gosta. Então, falar que não é legal não seria medíocre, né? Não, é legal ganhar, dá uma sensação boa, assim, de você, poxa... O pessoal tá vendo o trabalho que é feito, entendeu? Tá reconhecendo. Porque não adianta só você achar que você está fazendo um bom trabalho, você achar que você faz...
Se não tem reverberação, se não tem um reflexo no mercado, não adianta, né? Não significa. Não significa, não, assim, não. O ideal é que o mercado te reconheça, entendeu? Sim, Então, justamente. a sensação boa, Uhum. sensação de satisfação, vamos dizer assim. Eu costumo falar para os meus alunos, às vezes o pessoal deixa de levar em consideração aquilo que eu considero algo essencial para que na qual a gente consiga efetuar um trabalho bem feito, né, dentro do segmento da refrigeração e climatização, que é o fator ferramenta. Às vezes o pessoal foca muito na técnica, na teoria, e às vezes deixa a desejar a transmissão de conteúdo para aquele que está aprendendo, para aquele que está iniciando agora na área, a importância de se utilizar ferramentas de boa qualidade. Sim. E eu acredito, né, de que esse reconhecimento, né, através do seu trabalho que você tem feito, essa dedicação e até sacrifício, né, de tá deixando a família para poder rodar o Brasil inteiro, para poder falar um pouco mais essa expertise, né, que a Mastercool traz como fabricante de ferramentas de primeira qualidade. O que você diria que a respeito do portfólio da Mastercool, o que seria mais, poderia dizer, interessante, né, para que o técnico considere como relevante no seu dia a dia? Realmente a ferramenta, assim, acaba, assim, pelo destino, pela carreira, a gente começou ficando mais especializado no ferramental, que é uma coisa que a gente distribuía, fabricava. Então, pela minha formação de mecânica, Uhum. assim, ter trabalhado em fábrica, ter visto como faz um processo, um pistão de um carro, uma bronzina, trabalhei em empresa que fazia engrenagem. Então, assim, a formação da mecânica é isso. Eu sei exatamente como é feito um flangeador. Eu sei o Sim. material que usa, eu sei as ferramentas, o tipo de aço. Então, eu acabo sabendo que a ferramenta não é tudo igual, assim, o O que está por material, o trás que está por do... trás da fabricação, por Uhum. que essa custa mais ou menos que aquela, que é o que vocês, técnico, têm numa dificuldade de fazer um projeto de uma instalação. Uhum. Seja climatização, refrigeração, você, quando vai fazer um orçamento, eu sei da sua especialidade, eu sei, assim, as obras, algumas coisas que você fez, dependendo do escopo, você sabe o que vai ser, quão difícil vai ser fazer aquela instalação, a expertise daquela Uhum. instalação. Então, isso a gente tem para a ferramenta. E a ferramenta, assim, ela acaba sendo. O técnico tem que ser bom, seja ele de climatização, seja ele de refrigeração, automotivo. O conhecimento técnico, a ferramenta não substitui. Tá? Assim, não adianta, eu até uso muito essa, essa informação. Não adianta você dar uma calculadora para o cara que não sabe fazer conta. Sim, justamente. Não adianta. No... Faz parte do básico ele saber fazer uma conta na mão. Uhum. Entendeu? Então, assim, hoje as ferramentas, como os equipamentos que vocês instalam, tem muito mais eletrônica. Então, hoje você tem muito mais ferramenta de eletrônica, as ferramentas têm que ter mais precisão, mas não dispensa o técnico saber fazer na mão, por exemplo, um superaquecimento. Uhum. Se não, uma ferramenta que te dá esse número, mas você não sabe interpretar, Se você não não sabe adianta interpretar a nada. Para que informação... serve? Você dá um superaquecimento de 12 para mim, eu tenho uma noção, mas não quer dizer muita coisa Uhum. e eu não sei que intervenção eu vou ter que fazer, provavelmente na máquina, no equipamento ou na instalação. Então a ferramenta, ela faz parte assim ela vai coroar o conhecimento técnico da instalação ou do sistema que o refrigerista está fazendo. Uhum. Né? Então, eu acho que uma das coisas que a Mastercool tem, e um dos fundadores é técnico, né? Vem da refrigeração mesmo. Ele tem muito essa pegada com o campo, de saber as dores que o técnico passa lá, né? E essa expertise Fora de do, campo faz a diferença, Faz a né? diferença. Então, o cara sabe exatamente
se a ferramenta vai ter serventia ou não para o técnico, né? E então a Mastercool é muito focada em fazer uma ferramenta, não diria simples, mas o mais assertiva possível, com uma boa característica no que importa, aquela Aquilo que é o essencial do dia a dia. para que ela foi construída. Uhum. E com uma durabilidade coerente com o custo dela. Eu costumo brincar, pessoal. Às vezes o pessoal pede, mas dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Eu falo com o americano, lá com o GF, dá para fazer o que você quiser. Tecnologia hoje no mundo existe para tudo. Mas quanto custaria a ferramenta? O técnico realmente precisa, por tipo de instalação, porque aquele padrão é viável. Não adianta assim, eu tenho condição de fazer entrega de Mercedes. Cara, mas o seu mercado não vai pagar esse valor da sua entrega. Então, assim, tem que ser uma coisa coerente, com uma durabilidade boa e com custo de manutenção bom também. Então, a gente tem muito orgulho de ter muito... A ferramenta tem quebra? Tudo tem quebra. Se comprar um carro vai quebrar, a ferramenta vai quebrar. A gente se preocupa muito na hora que quebrar, se precisa fazer uma reposição, uma manutenção, tem o custo coerente. E aquilo que é inerente à cultura do brasileiro, né? Faz parte da característica do brasileiro arrumar e não trocar. Não adianta, pode ser um cortador. Não adianta eu ter um cortador e na hora que você vai trocar a lâmina, primeiro, não tem. Eu acho que isso é muito importante o técnico hoje em dia ver. Eu estou comprando uma ferramenta, eu tenho reposição, quanto vai custar? Igual a gente faz para outras coisas. Você vai comprar um carro para serviço, ele não pode custar um absurdo não ter um freio, não ter alguma coisa na hora que você vai fazer a manutenção. Na qual você então possa a gente se preocupa recolocar em operação. Exatamente. E a ferramenta da Mastercool, a gente procura ter uma linha que eu até brinco, que é uma vantagem e desvantagem. Eu tenho muita gente, muito concorrente que trabalha 2 itens. Então ele satura o assunto em 2, 3 itens para refrigeração. A gente tem uma linha de A a Z. A gente tem de cortador até analisador de fluido, que a gente estava conversando antes do podcast. Então eu tenho uma ferramenta, desde ferramenta de R$50 a R$50 mil. Então a gente tem um item, uma variedade muito grande de ferramenta. Para realmente a gente consegue, uma das vantagens da Mastercool, se o Diogo for fazer uma instalação, ele consegue trabalhar com toda, de A a Z, fazer somente com ferramentas da Mastercool. Tá? Então a gente se preocupa em fornecer essa solução. Para o técnico que você tinha perguntado, eu acho que ele tem, principalmente quem está aí iniciando a profissão, tentar ter todas as ferramentas para fazer a instalação corretamente, ou a manutenção. Não adianta o cliente, eu tenho um super manifold, ele me custou R$5 mil. Ok, mas eu não tenho a bomba de vácuo, tenho que fazer com compressor. Então não adianta. Eu até brinco, não adianta você ter a multimídia no carro, mas você não tem nem o pneu. Então você tem um carro esportivo e colocar uma roda aro 13, né? Exato. Então você tem que ter, assim, estou iniciando, um manifold analógico de boa qualidade, bomba. Você tem que ter o processo completo que você vai fazer corretamente a instalação. Não existe, assim, o técnico que tem conhecimento, que é a primeira coisa que ele tem que ter, eu fazer errado porque eu não tenho uma ferramenta digital. Não, o Diogo, ele não é tão velho quanto eu, mas ele sabe que você pode fazer com ferramentas básicas, mas fazer uma boa instalação, fazer corretamente. Um vácuo bem feito, um cálculo de superaquecimento, fazer tudo com ferramentas mais básicas. Aí, à medida que vai evoluindo, ferramenta para o técnico nunca é demais, né? Sim, eu costumo dizer que quem tem já teve assim... mas eu só tenho essa. Até a gente, educadamente, a gente brinca. Cara, quem tem não tem nenhum, né? Então, assim, se é a sua profissão, sua vida, você tem que ter redundância. O que é redundância, pessoal? Você tem mais que um. Sim, com certeza. Ele não pode. O Diogo ali no Centro-Oeste fazer uma intervenção no meio ali de algum lugar e chega lá, eu não tenho uma mangueira.
eu tenho que voltar. Atender um Aí cliente tem a que ir 200 com km de distância. Você tem que ter, muitas vezes, uma duplicidade. Você consegue ter isso de cara? Muitas vezes o técnico não consegue. Uhum. Mas, assim, você tem que trabalhar e evoluir na carreira para isso, né? Uhum. E como seria, vamos dizer assim, uma informação prática para o usuário final, no caso técnico, o instalador ou aquele cara que trabalha com manutenção, sobre como validar, aí vamos por partes. Como validar se o manifold está adequado para o trabalho? Existe alguma informação que a gente poderia passar que seja valiosa para que na qual ele possa validar que aquele manifold não seja o responsável pelo vacômetro, não está chegando na pressão específica? Que a gente precisa? O manifold, vamos dizer, é a ferramenta mais básica do técnico. Uhum. Todo técnico tem que ter um manifold. O que é importante no manifold? Seja ele um analógico simples ou um digital. Primeiro, ter os fluidos que você vai trabalhar. Certo. Então, se você vai trabalhar com R32, que estão falando bastante agora, Uhum. tem que ser um manifold R32. A Daikin começou na aplicação do R32, que é um fluido do tipo A2L, que é levemente inflamável, e que agora a Eugene estavam fazendo muita... Sim, isso é uma tendência, assim, do 410 já era uma transição e para o 32, que o 32 já fazia parte do 410, da formulação. Então, você tem o 32, é um fluido que vai assumir com várias marcas. Então, assim, hoje você vai adquirir um manifold, você já tem que verificar se ele tem R32. Certo. Então, assim, primeiro ser isso. Quando você fala que é o R32, que o pessoal te fala, é muito similar ao 410, as pressões, então você já está fazendo uma pressão maior. Uhum. Então, ver se as mangueiras, se tudo aquilo, não São fazer adaptação, compatíveis. são compatíveis. Uhum. Aí já é termo de segurança, né? Você está trabalhando com a pressão que é o dobro do 22, praticamente. Então, você vai ver isso no manifold. Então, isso faz parte de você ter um manifold corretamente. E detalhes pequenos, pessoal, assim, você não atinge um vácuo se somente uma das vedações de uma das mangueiras tiver com problema. Então, Vale ressaltar, né, de que as unidades na qual a gente trabalha, né, na evacuação do sistema, a unidade mais comum, creio eu, utilizada pelo brasileiro são os microns. E microns é uma divisão de... Você pega 1 milímetro e divide por 1000. Exato. Então... Isso causa muita confusão na cabeça do técnico. Uhum. Porque quando você está falando em vácuo, você está falando em 500 microns, 400, 800 microns. Se eu estivesse falando de pressão, se eu falar para você que uma máquina eu estou lendo 400 PSI e a outra está 600, para você, eu vou te dar, é muita diferença, né? Sim. Você vai interpretar aquilo como muito diferente. Uhum. Agora, 400 microns e 600 microns, apesar do número ser igual, só que você está numa escala diferente de medida, como o Diogo falou. Uhum. Então, assim, não é tão diferente. Pode parecer absurdo, mas 400 micros ou 600 micros é praticamente igual. Apesar de ter uma diferença aí de 200, vamos dizer assim, é uma diferença ínfima, né? Em termos de... Esse você só trabalha nessa unidade para ficar assim, uma leitura mais fácil. Para você não ter que falar, é 0,02 contra 0,04 contra 0,06. Se eu falasse assim, automaticamente o Diogo ia falar, não é nada de diferença. E 500, 400 para 500 é isso. Uhum. Se eu estivesse mudando a escala. Então, estou numa escala muito pequena, aí você multiplica, você tem a trazer para uma unidade mais palatável, assim, mais fácil de ler, só que você está tratando de medidas muito parecidas, né? Então, qualquer coisa causa variação. E não necessariamente é um defeito de ferramenta ou defeito de alguma coisa. Isso dá um suadouro no técnico, né? É evidente. A primeira coisa que o camarada culpa é o vacômetro. O vacômetro não está fazendo vácuo. O vacômetro não vai fazer vácuo, Principalmente naquela situação, quando o cara é mais agoniado, né? Que ele finaliza, deu 500 micros, na hora que o cara fecha... Aí é uma tendência natural e até um tanto quanto contra-intuitivo, que quanto menor o sistema, mais difícil. Essa questão da estabilização, né? Quando a gente compara com sistemas com
com linhas maiores. Quando o cara é muito agoniado, ele vê nesse processo de estabilização, o cara já pensa, pô, tem algum vazamento, alguma coisa do tipo. Isso é uma busca. Eu vejo um erro do técnico, ou assim, vou falar erro, uma ansiedade. O cara compra hoje a ferramenta, ele leva na oficina, ele liga na bomba, ele quer que estabilize da bomba. Ele fica bravo. Uhum. Assim, primeiro, você tem que testar no campo, porque o tamanho do sistema, tudo isso influencia no vácuo. É como o Diogo falou, você está falando, é contraintuitivo. Uhum. Entendeu? Parece que quando eu coloco um vacômetro na bomba, ele chega rapidinho, ele tem que instalar. Do mesmo jeito que ele chegou rápido, ele perde rápido. Ele perde rápido. Às vezes um sistema muito grande, que você demorou dias, às vezes, né? Tem sistema que demora dias para você chegar em 800 micros. Quando a gente está falando do ele estabiliza mais fácil. Uhum. Ele consegue estabilizar. Mas não é o vacômetro, não estabiliza nada. Ele é é igual... É um termômetro que eu coloco aqui nessa sala de podcast. Se tiver 38 graus aqui, não adianta eu brigar com o termômetro. Ele só está lendo a informação. Uhum. Então, assim, é bastante contraintuitivo. E você ficar tentando testar na bancada... Cara, sei lá, eu trabalho muito com carro, por isso que eu gosto da refrigeração do carro, por isso que eu costumo dar esses exemplos. É igual você comprar um carro da concessionária, levar para sua garagem, ficar manobrando na garagem e falar, olha, essa média de consumo não tá boa. Não é assim, você vai falar que eu tô louco, né? Mas ficar testando a ferramenta na bancada, você não consegue simular, é difícil. Você consegue simular algumas coisas em bancada, com tanque maior, sim, assim que você vai medir, mas é no campo que você vai ver se a ferramenta está desempenhando. Existe alguma referência, alguma recomendação sobre o cara ter aquela, não falar certeza, mas ter aquele discernimento necessário para falar, ó, esse tipo de instalação aqui devo utilizar tal potência de bomba de vácuo? Eu comento isso porque existe aquele conceito, vamos dizer assim, de que se a gente aplica uma bomba de vácuo muito maior do que deveria, ocorre aquele processo de sublimação, né? Que em vez do vapor de água que está na fase vapor sair por diferença de pressão, ele já vai direto para o gelo. Então, assim, existe pula um estado, né? Ele pula um estado... Então, assim, existe aquela referência ou uma recomendação na qual a gente poderia falar, para certos tipos de equipamento, certos tipos de instalações, a recomendação é essa? A bomba, ela tem normalmente duas variáveis, que é o CFM, que todo mundo está acostumado, e o vácuo final. Né? O que faz o chegar no micro é o vácuo final da bomba, não é o CFM. Eu já vi bomba de 80 CFMs que não consegue chegar em 1000 microns. Mas a bomba, o CFM é só a medida de vazão. Certo. Não é a medida, não é isso que faz. Do jeito que eu tenho bomba de 1,5 CFM, que você coloca o vacômetro, ela chega em 15 microns. Então, eu tenho uma bomba de 12 CFM e eu não estou conseguindo chegar em 500 microns, apesar de eu estar com uma 12. Não importa. Você está com uma bomba de 12 CFMs, não é isso que vai chegar em micro. Você pode estar com uma menor. É o quanto que ela chega no final. O CFM ele só vai indicar a velocidade com que a umidade é tirada do sistema. Para você chegar num vácuo final maior, que é o que interessa muito para o técnico, primeiro você dupla estágio a bomba para esse sistema, que acho que hoje está bem enraizado na cultura do técnico, né? Que é a bomba mais indicada para sistemas maiores. De refrigeração, climatização maiores, inevitavelmente a bomba de duplo estágio. Duplo estágio. Porque ela tem uma vedação melhor que consegue chegar num vácuo mais baixo possível. Então isso que é importante. E então o CFM é só vazão. Aí você tem que medir. Normalmente até 60 mil BTUs, é 1 TR, né? 60 mil? Não, 60 mil dá 5 TR. 5 TR. Uma bomba de 7 dá e sobra.
Né? Linha Você branca tem seria o quê? Até 3,5? 3, 5. Senão o técnico vai carregando um peso gigante, Desnecessário. um E motor aí de 1 decorre... HP. Uhum. Aí você vai consertar na casa do cliente, outra reclamação muito comum. Ah, a bomba parou, tá no 110, você tá com motor de 1 HP. Aí o cara Corrente pega... alta. Corrente é alta. Aí a instalação, mas você não garante, está na casa do cliente. Uhum. Muitas vezes é uma instalação velha. Aí sobe a corrente, baixa a tensão, sobe a corrente, a bomba desliga. Aí o cliente, mas a bomba está com defeito. Primeiro você está com a bomba gigantesca, um motor pesado, com um sistema muito pequeno. Uhum. Já é um problema. Você está carregando peso. Então você não precisa de uma bomba muito grande para esses sistemas. Certo. Porque vai acontecer isso. Se você está com uma pressão ATM, pressão ATM, para curiosidade do pessoal, é 760 mil microns. Uhum. Olha de onde você está vindo. E você dá um tombo muito rápido, a umidade, ao invés de ferver, como nesses copos aqui, Uhum. e sair, ela já vira gelo aqui. Aí você pode ficar ali o tempo que for, que não vai sair. Acho que quem recolhe, quem recolhe fluido, às vezes o fluido vira gelo. Sim, Dentro do sistema, você fica ali com a recolhedora e não consegue. Aí você tem que quebrar, assim, você tem que deixar entrar, você tem que esquentar para voltar a virar líquido, vapor, para você conseguir tirar. É isso que acontece quando você tem uma bomba muito grande. Então, você pode ter uma bomba muito grande, mas ela tem que descer o vácuo meio lento quando o sistema é pequeno. Aí o único recurso que o camarada vai ter, eu tenho uma bomba grande, mas eu preciso consertar um refrigerador. É através do balastro, né? Abrir ele para que a bomba não desça tão rápido o vácuo. Senão ele vira... O gas ballast, nesse caso, poderia ser uma solução. Pô, só tem uma bomba de 7 ou de 10 aqui, vou fazer uma manutenção e um equipamento de pequeno porte. Eu não vou comprar uma só para que seria como se fosse um bypass ali. Um bypass. Você alivia a bomba, ela não consegue descer tão rápido. É como se eu estivesse deixando uma entrada para a atmosfera. Sim. Então, assim, entre a saída e a entrada, eu aliviasse ali, deixasse uma entrada de ar, aí ela não consegue baixar tão rápido. Aí você não tem aquele efeito. Então, assim, o CFM hoje em dia não é tudo. Por exemplo, a gente tem na linha bomba Elite de 7,5 CFM. Eu não consigo vender a de 12. Todo mundo que tem a de 7,5 faz VRF, faz tudo e não compra de 12. Porque por uma característica mecânica, de construção, trabalhar numa temperatura mais baixa, todos os técnicos que tem me falar, chega muito mais rápido no vácuo que eu quero. Não, mas não deveria ser de 12? Teoricamente, sim. Né? Devido Voltando para o exemplo repetitivo. Teoricamente, um carro 2.0 anda mais que 1.0, mas hoje em dia essa verdade não é mais, né? Tem muito carro 2.0 das antigas que não tem outra tecnologia hoje que um carro de melhor cilindrada entrega mais potência. Então isso a gente vê muito na prática com a bomba da série Elite, que eu vendo mais do que a bomba de 12. Entendeu? Então, assim, mudou, né? Tem mudado. Hoje você tem diminuído os equipamentos. É só pegar a refrigeração das antigas, né? Uns compressores gigantes, não entregando nada de envelope, de capacidade. Hoje uns compressor menor, entregando um desempenho melhor, né? Sim, então, tem tecnologia nas máquinas, nas ferramentas que levam a você ter um melhor desempenho. Então, técnico, não é a bomba maior que vai te dar um melhor resultado. Nesse caso, a importância a gente deveria se dar a aplicação de bombas de 2 estágios. Para refrigeração, mais indicado. Assim, um vácuo final melhor. Certo. E aí até uns 5 TR, até 7 CFM, dá conta. É a vazão, pessoal, que vai dar. Eu posso pôr menor? Pode também, só que ele vai ficar mais lento. Vai demandar um tempo maior. Vai demandar um tempo maior para chegar no vácuo. Mas vai chegar no vácuo. E um outro fator interessante também é a vida útil relativamente curta do óleo.
Sim. Esse é um fator também importante, né? Que é uma informação que eu acho que poucas pessoas têm essa consciência, eu imagino. Eu acho que o pessoal, às vezes, começa a comparar com um compressor, com óleo que é utilizado em um compressor. Fala, pô, vou trocar a cada 1 ano. Não troca. A ge- Todo técnico passa por isso. Quando você começa a fazer vácuo, sai aquela fumaça na bomba, tudo aquilo aqui ali vem. Aquilo, umidade, impureza, Aquela resto de fumaça é o vapor de água, né? que passa pela bomba. Inevitavelmente. Passa pelo bomba. Então contamina o óleo. Uhum. Tá? Então, assim, se eu trabalho sempre com sistema novo, tudo lacrado, sem ter rodado óleo, vai perceber que aquela fumaça rapidamente já diminui e muda o barulho da bomba. Sim, que é quando entra no segundo estágio. Exatamente. Então você tem uma vida um pouco maior do óleo. Quem trabalha muito com manutenção, máquina usada, máquina que ficou aberta, vai ver aquela fumaceira borbulhar. Ou se não, aquele chiller, né? Que rompeu o trocador de calor à placa e entrou água. Aí vai ficar ali, às vezes, no primeiro vácuo, você já vai condenar o óleo da bomba. Você já deve ter passado por isso aí na sua carreira. Já passei algumas vezes por isso. Aí você chega no vácuo, o óleo tá ruim da bomba, você começa a perder um vácuo que você fez. Já vi instalação chegar em 500 micro, depois de um tempo o vácuo começa a 600, 700, porque o óleo da bomba já condenou. Normalmente o técnico culpa o vacômetro aí, né? Ocupa o vacômetro falando, nossa, tem um vazamento. Não, às vezes o óleo da bomba já saturou de umidade. E o que veda a bomba é o óleo. A vida tanto a durabilidade da bomba quanto o nível de vácuo está relacionado diretamente com o óleo da bomba. É certo a gente falar que o óleo é mais importante do que a bomba ou não? Sim. Sim. Um óleo, a qualidade do óleo, né? A qualidade do óleo vai influenciar diretamente no vácuo. Então, uma bomba mais simples, assim, uma bomba de uma marca inferior, uma chinesinha mais simples. Linha de entrada. Linha de entrada, com óleo bom, você vai... Aí que deve ser o contrário, né? Aí que tem que usar óleo bom, né? O óleo é mais importante ainda nesse caso. Porque é o que vai preservar as palhetas, não vai deixar as palhetas roda ali interno na bomba ali. Se você vê a velocidade, normalmente é 1.500 rotações por minuto. Imagina a palheta esfregando numa parede retificada sem óleo. Então, às vezes, estraga a bomba em uma utilização você estraga a bomba. É como se você andasse com seu carro sem óleo. Ali, pode ser o carro que for, ele vai estragar o motor. E o óleo da bomba é isso que acontece. Corrói a bomba inteira. Você abre a bomba, o metal retificado às vezes chega a arrancar. Você tem um desgaste e é por conta de não trocar o óleo é muito ruim. E o óleo certo, né? Porque dentro da bomba tem vários caminhos que o óleo faz. Assim que é 0,3, 0,1, que para lubrificação interna, você bota um óleo errado, um óleo grosso... acaba a bomba esquenta demais, acaba não conseguindo fazer a lubrificação interna e você condena a bomba. É comum vir bomba lá, até pedindo garantia, você liga... Primeira coisa que meu pessoal de assistência faz, liga um vacômetro na bomba quando ela vem com óleo. Tá lá 2, 3 mil micros, 2 mil micros. Às vezes você só troca o óleo... já cai para 50 microns, sem fazer nenhuma manutenção na bomba. Já aconteceu algumas vezes isso comigo. Isso. Sua bomba, às vezes nem chegou a estragar a bomba, né? Só que algumas vezes estragou a bomba. Aí a bomba tem que ser retificada. Como eu falei, cara, você pode pegar um carro 0 km, você voltar aqui para Goiás e descuidar no óleo, você funde o motor. Não tem... mas eu comprei ontem. Cara, estragou na primeira vez. E é interessante essa questão do processo de evacuação, é que não existe uma forma viável da gente perceber, tecnicamente falando, se caso o técnico não cumpra os processos adequados, vamos supor que o cara burla o processo de teste de estanqueidade, que é quando a gente injeta nitrogênio seco no equipamento para poder fazer esse possível teste de vazamento. Então, assim, se o cara burla esse processo, e eventualmente num processo de evacuação, né, chegou no fim da vida útil dessa vida curta do óleo, não tem como a gente definir tecnicamente falando se esse valor dos microns subindo, da pressão
de evacuação subindo, se é um vazamento ou se é umidade. ou se é o óleo ou se é a umidade, né? O pessoal às vezes tenta não fazer eu fiz vácuo e não mostrou que tinha vazamento. O vácuo não é detector de vazamento. É porque quando você está fazendo vácuo, a mecânica, assim, você tem outras forças agindo sobre a tubulação, sobre a flange. Então, quando você está em vácuo, a atmosfera externa está tentando entrar dentro do seu sistema. Então, você tem uma pressão de dentro para fora apertando o seu sistema. Quando você põe pressão, você muda. Então, é invisível isso, né? Sim. Mas se você tivesse medindo, mudaria até a dimensão da tubulação quando você põe o fluido. Então, necessariamente, você tem que fazer o teste com pressão, tá? E depois, no vácuo, você vai perceber também outras características. Um não dispensa o outro, tá? Eu posso ter feito pressão e não conseguir chegar no vácuo. E quando você começa a encolher o tubo, encolher teoricamente, né? Assim, pelas pressões internas, você tem uma entrada de ar que não permite que a bomba chegue no vácuo, que o vacômetro não mostre, né? Aí vale o que você quer. E ao ao contrário também. Não, eu fiquei 10 dias em 600 pés estanque, não quer dizer que não tenha vazamento. Dos dois sentidos pode ocorrer. Até eu lembrei agora de 2 casos, quando eu fui montar um supermercado. Fizemos o teste de estanqueidade, deu lá os 300 PSI, 3 dias normal. E na hora de fazer o vácuo, a gente ficou 2 dias lá e não chegava. Aí quando foi ver, tinha 5 evaporadores que estavam sem a tampa da válvula Schrader. Sim. Aí vem essa questão da informação, né? Não é à toa que o fornecedor fornece essa tampa com um anelzinho interno. Apesar de que ele é projetado para fazer esse trabalho de serviço, ele não foi projetado para ficar sem tampa. Exatamente. Você tem o problema de entrar sujeira e quando estragando a válvula, e a vedação perfeita é o conjunto das duas. É a vedação da válvula mais a tampa. É isso que dá a vedação perfeita do sistema. Senão, jogariam fora a tampa. Para que o fabricante vai ter o custo de ter uma tampa? Adicional, né? Não, então é os dois que fazem. A gente tem aconselhado muito quando faz palestra. Você tem uma bomba, da bomba você liga através de mangueira para o manifold, e do manifold você liga para o sistema, através de mangueira ou de cobre, não importa. Tem aconselhado muito falar para o técnico. Antes de você abrir as válvulas da máquina, vê se esse conjunto está ficando abaixo de 500 microns. Testar o conjunto antes de você abrir a válvula da máquina. Antes de conectar no equipamento. Ou conectado e não abre a válvula. Você conectou aqui a bomba no manifold e lá na máquina. Só que você não abre a válvula de serviço. Aí você já vai testar o conjunto. Se aquele conjunto está baixando de 500 micros, que é o que o técnico busca, quando eu abrir a válvula do sistema, e aí vai subir, né? Você vai perder, e vai começar a voltar. Se eu não chegar, onde está o vazamento? Não vai estar naquele conjunto. Aquele conjunto você já testou. Mas você vê muito o cara apanhando com isso, entendeu? Por isso que eu falo, às vezes está na borrachinha que está ligada na bomba, na mangueira. Ou até, aí vem um outro componente também que eu considero bem importante, né? Além da aplicação de uma bomba de vácuo com um bom óleo, um vacuômetro, que sem um vacuômetro não tem como você saber em que pé está, vamos dizer assim, é o tal da mangueira. Eu já peguei situações que o vazamento estava na própria mangueira. Sim, tem mangueira que a gente põe pressão, às vezes tem mangueira lá, a gente tem detector que testa hidrogênio com nitrogênio. Certo. Você passa o detector no corpo da mangueira como se você estivesse suando. Ele pega a detecção na mangueira, porque a mangueira é uma trama, é uma malha, né? Sim. Se tiver, assim, umas mangueiras muito baratinhas, assim... Eu já vi até que a mangueira fechou na hora que tá fazendo vácuo. Teoricamente, não poderia fechar. Né, em tese não. Em tese, não. Uma mangueira de refrigeração, não. Feita para refrigeração, não. Mas tá na mangueira, às vezes, o vazamento. Por isso que eu falei, você tem que ir fazendo por partes para... Quando você for fazendo um sistema, imagina, as instalações que vocês fazem, mercado, túnel de congelamento, umas instalações enormes, depois de 3 dias você descobre que era a mangueira que estava na bomba.
Depois que você perdeu horas ali Cara, trabalhando. Então você é o técnico. Por isso que eu falo, você é técnico, né? Eu falei isso porque eu não tô falando pra minha mãe fazer. Gera gatilhos em mim no começo da minha carreira, isso aí. Entendeu? Que realmente Às vezes a gente são cai. dias perdidos, literalmente. Assim, eu costumo falar assim: tem muito técnico bom pra caramba e estão evoluindo, mas tem muito técnico que eu ponho entre tremas. Até algumas pessoas não gostam, que a gente, assim, acho que vai ficando mais velho, vai ficando mais duro, entendeu? Né? Já tive técnico que eu mandei, mas tá com vazamento, não sei o quê. Não, só refaz a vedação e pega uma chave e aperta uma conexão. O cara apertou a conexão e quebrou no regulador a conexão. Colocou a vida ali no... Aí assim, foi, mas não podia quebrar, não tem garantia. Não, você tem que me dar garantia, que você mandou apertar. Eu falei, eu não falei assim, mas eu pensei que tava com técnico, né? Se eu mando você apertar uma porca, você quebra, eu tenho culpa, entendeu? Não, por isso que eu não pedi pra... A falta de noção hoje infelizmente complicado. tem bastante. Então a gente procura separar ali, entendeu? Mas assim, o que é, assim... porque a grande maioria sabe trabalhar direitinho, entendeu? Mas você tem, como em qualquer profissão, você tem umas encrencas, você sabe disso. Você deve ter pego ajudantes, trabalha com certos parceiros que você vê que é o básico, né? Às vezes o pessoal não se mata com o básico, né? Você comentou agora a respeito do detector de vazamento. Existe uma diferença, eu acredito, sobre que tem aqueles com a ponta que é aquecida, né? Diodo aquecido que chamam, né? Junta aquecida? Diodo aquecido, tem efeito corona. Diodo, né? Diodo aquecido. Diodo, não é Diogo. Diodo aquecido, efeito corona, infravermelho. Tem uma série de tecnologias para detecção. Certo. Se a gente for falar assim, a médio prazo, existe uma diferença grande entre aquele que não tem a aplicação do diodo aquecido. Aí vem até uma questão. Aquela ponta, ela é, não sei se a palavra certa seria consumível, mas ela tem uma vida útil. Ela tem vida útil. Ela tem vida útil. Se você pega um detector da Mastercool de entrada, um 56 e 100, trabalha com uma ponta aquecida. Quando você liga ali, se energiza, tem uma temperatura que ela queima o cloro, ela queima o flúor. E quando ela queima, você tem tudo que quando você queima, tem uma diferença de temperatura. E aí muda muda a corrente, muda ali a resistência. Então isso ali ele atua queimando, né? A molécula. Esse detector a gente falaria que ele é mais confiável ou não? Ou não seria essa relação? Não, na realidade não. É um detector que, assim, detectando assim, aquela ponta demora 32 horas. É a vida útil dela. Mas vou comprar um detector que demora 32 horas. De vida queimando, não quer dizer que assim, ela vai durar só 32 horas. Quando ela tá ligada e não tá queimando, ela dura. Então, a maioria dos clientes você vê ali entre 1 e 2 anos, dura a ponta, ele substitui e troca. Seria 32 horas sobre um efeito direto em contato com o fluido. 32 horas de queima. Não é 32 horas com de ligado. O detector ligado. Exato, né? Exatamente. Tem muita diferença, né? E assim, qualquer detector, você tem que tomar alguns cuidados. Primeiro, assim, eu vou testar o detector, abre a garrafa de fluido e espreia na ponta. Você satura a ponta, você pode estragar. Já imediatamente. Imediatamente, né? Você tem ali uma queima O cara falou, vou querer fazer um teste, coloca lá no bico da garrafa e abre o fluido. Isso mas acontece. Outra coisa... ali ela tá ali uma ponta, você tem um motorzinho aspirando. Por isso que a gente chama que é o cheirador. Aí o cara vai lá e mergulha em umidade, mergulha em óleo, deixa entrar óleo. Você contamina, pode estragar também a ponta. Dá para você tirar a ponta ali e às vezes limpar, mas você pode estragar a ponta.
Então, olha que legal que essas dicas, ela independe de fabricante, né? Isso, depende de fabricante, de marca, independentemente do fabricante. Então, assim... Todos eles têm essa aspiração, vamos dizer assim? Todos, a grande maioria. O fluido migrar para dentro passar pela ponta. Passar pela ponta. Passar pela ponta. Então, assim, a detecção, achar vazamento é uma coisa chata. Você já viveu isso aí. Nossa, principalmente quando a gente está falando de supermercado. Você sabe que é. 500 metros de linha aí brincando. Você tem que isolar, você tem que ir testando por partes, assim, você tem que ir nos pontos-chave, que são as conexões, onde tem mais probabilidade. E lentamente tentando. Não chegar a fazer assim com o detector, não é pagelança. E fazendo assim com o detector, então, você tem que ter uma paciência. O detector ele tem que conseguir gerar, assim, zerar a contaminação. Tem muita reclamação, principalmente de detector baratinho. Não é porque, assim, cara, eu vou te dar um chute hoje. Detector por menos de R$1.000 hoje nem precisa comprar. Ele só funciona lá na loja. Entendeu? Porque não vai funcionar, ou a ponta é muito simples, ou ele não tem um sistema de autocalibragem. Ou pode ser que ele sature rápido, a ponta muito simples, ou autocalibragem, o que é assim? Você liga lá na loja, funciona. Você chega na oficina, na casa de máquina, ele apita igual um louco. Aí você fala, mas por quê? Ele tá pegando a atmosfera, você tem que conseguir ter ele na mão as funções de você calibrar a contaminação de fundo, que chama... background, entendeu? Você falando assim, eu já tô lembrando da sua última fala, assim, quão importante é isso aí, que eu estou agora ativando a minha memória aqui a respeito, e quão comum é técnicos fazendo o teste, colocando a ponta do sensor já quase que encostado na saída da garrafa. Isso é muito comum. Estragar é enorme. É enorme a chance de estragar. Já imediatamente. Porque você vai evaporar ali, às vezes menos 30 graus e satura a ponta. Você pode estourar ali o filamento até por temperatura. Então não pode. Você pode até assim, dar um barulhinho aqui com o detector longe e vir chegando. Entendeu? Até porque assim, a boa parte desses sensores eletrônicos, vamos dizer assim, esses detectores de vazamentos eletrônicos, eles detectam vazamento de até 5 gramas por ano, né? Vazamentos ínfimos. Micro, assim, micro vazamento então, mesmo. Se eu der uma purgadinha aqui, vamos falar assim, de longe, chegando no detector, ele vai pegar. Ele vai pegar. Ele vai pegar, né? Você tá dando até o de entrada, ele pega... Não, a sensibilidade é grande. É muito alta, muito alta. Exato, é muito alta. Aí você tem outras, assim, você tem... outras tecnologias, você tem um próximo que já tem um sensor mais sofisticado, que já dura, assim, bem utilizado, dá para durar até 10 anos, sensor, né? E você tem o laser, que já é mais preciso. Então, você começa a ter sofisticações da tecnologia, entendeu? Aquele que é o que lê hidrocarboneto, ele lê hidrogênio também, né? É hidrogênio. Ele consegue pegar pela parede, vamos dizer assim, ou não? Ou não chega a Não, consegue desde que o hidrogênio tenha vazado pela parede. Eu me recordo uma vez, o pessoal comentar, de fazer aquela mistura de colocar nitrogênio com 5% de... Normalmente vão te fornecer de 5% a 8%. Assim, nunca vão passar disso, que é uma receita pronta. No supermercado é comum a gente fazer canaleta de 400 milímetros de profundidade. Sim, ele pegaria nesse caso? Você pode ter uma prévia ali, pressurizar o sistema. Outro erro, pressurizar com pouca pressão, 60, 80. É 300 PSI que é o padrão. Não, para essa mistura você tem que trabalhar com 80. A 80? Por quê? Não há necessidade de chegar no 300. Não, porque você não vai pegar por pressão. Você vai pegar pelo hidrogênio. O hidrogênio é a menor molécula ali da tabela. Sim. Se você pressurizar muito, como a detecção tem que ser lenta, né? Vai vazar onde encontrar o furo, vai vazar o hidrogênio primeiro. Aí vai ficar só o nitrogênio. Só o nitrogênio. Ele vem ali com 5, 8%. O outro gás é só um gás de carregamento, né? Sim. É com pouca pressão. Para você não ter... Olha que interessante. Essa informação também é bem interessante. Porque como você tem uma molécula que é muitas vezes... Eu não sei agora o peso molecular do 410. O hidrogênio 410. É 1. Sim, é o mais leve. Né? Então você vai pegar do 410, vai que seja 100, 200, eu não sei exatamente, vai ser muito maior. Você está passando
uma bola desse tamanho, e o hidrogênio é uma bolinha de gude, né? Uhum. Então, por isso que você testa com menos pressão, porque ele vai pegar menor vazamento. Então, ele pode, por porosidade, passar por um piso. Então, você pode fazer uma prévia ali para Uhum. tentar achar. Se você achou em algum ponto, pode, aí você tem que, aí é o técnico, né? Aqui, mas será que aquele vazamento é aqui ou encontrou o caminho aqui, né? É Encontrou o igual caminho vazamento de aqui, água. vai estar Onde ali pinga, próximo. não é Ah, às vezes onde está o vazamento. necessariamente. Às vezes ele Uhum. tá pingando longe, mas pelo menos você sabe o ramo, né? Sim. Você sabe que não tá lá na casa de máquina, tá naquele ramo Uhum. ali de Então ele é uma escapamento. ferramenta útil nesse caso das instalações subterrâneas Sim, ou... muito útil, ajuda demais o técnico. Uhum. O pessoal de automotivo usa para pegar a detecção dentro do evaporador, dentro do painel, porque o evaporador está dentro do painel do carro. Uhum. Cara, antes de você desmontar o A painel, você tenta desmontar pegar o ali carro pelo ali. insuflador, né? Antes de você montar. Que aí você pegou ali, é lá. Entendeu? Uhum. Essa é uma vantagem desse tipo de detector, é isso. Se ele pegou hidrogênio, não tem falso alarme, né? Ele Sim. pegou mesmo, entendeu? Uhum. É ali que ele vai pegar. Onde que está essa diferença? Porque assim, o hidrogênio, se não me engano, ele é um dos componentes mais presentes no ar atmosférico, né? Ou não? Nitrogênio. O O nitrogênio. O nitrogênio, nitrogênio é o é. mais presente. Isso. Por isso que ele vai na mistura com o nitrogênio, né? Uhum. Joga um pouquinho de hidrogênio. Que é Certo. inflamável, né? Por isso que é 8%. Até Ah, 8%. então vamos jogar só hidrogênio. Ninguém vai te vender hidrogênio, porque senão você põe, explode a instalação. Numa concentração com nitrogênio, eu já ouvi que é até 25%, não lembro se O é pessoal 15 ou entrega. 25%. Não, não entrega, vão te entregar de 5 a 8. Uhum. Até 25%, se eu não me engano, é tolerável. Acima disso, a mistura já fica inflamável. Uhum. Então, Entendi. então quem mexe com refrigeração tem que tomar muito cuidado. Tem muito autoignição, quando os caras falam de efeito diesel, que aumenta a Efeito pressão, diesel, põe justamente. ar. Não é só gasolina que pega fogo. Quando eu trabalhava no outro setor, só curiosidade, alumínio em pó pega fogo, Sim, sim. entendeu? Aí você fala, pô, mas alumínio, você iria de peito aberto numa atmosfera que tem alumínio, Uhum. mas existe máquina, eu lembro que tinha uma outra divisão lá na VUCA, que já viu explodir máquina com isso. Atinge uma certa concentração de alumínio em pó, explode. Então, o técnico, o Gurgel que usa muito isso. Uhum. Ele sai técnico e volta sobrevivente. Você tem que tomar muito cuidado com o que você está olhando. Que é meio MacGyver, né? Junta duas Aí coisinhas que não vem tem nada a ver e vira uma bomba. Então, O aí vem técnico tá vem com a essas coisinhas na necessidade mão, né? vem a necessidade da qualificação justamente por causa disso. Que a refrigeração, eu sou apaixonado pelo universo da refrigeração justamente por ser um segmento multidisciplinar. A engenharia Sim. mecânica, engenharia elétrica, Elétrica, a física, a física, química. química. Então, assim, ela está muito presente no nosso segmento Exatamente. e a pessoa subestimar esses fatores que envolvem a física e a química, ela inevitavelmente vai... Até esse dia eu tive uma reunião até com o pessoal aí, e eu vi esse termo, mas não sei quem dá o cara. O cara usou assim: ah, a refrigeração ela é muito inclusiva, que é legal, assim. Sim. Então, às vezes, o cara começa a trabalhar, ele compra uma garrafinha, compra um gás, né? Vou para um Lá na gás, loja, se for loja, falou, eu quero um uma gás, é. ferramenta e sai trabalhando, pô. Mas eu falo, tem que tomar cuidado para não confundir, cara. A refrigeração não é programa social de primeiro emprego. É, Aí o cara sai trabalhando, cara, e sai fazendo besteira. vale Ou por ressaltar... desconhecimento, às vezes por Uhum. desconhecimento técnico, e você tá mexendo com um monte de coisa perigosa. Sim, até Ah, mas porque às vezes funciona, mas, uhum, cara, funciona errado, às vezes. legalmente falando, o profissional que trabalha com refrigeração, ele deve ser cadastrado no IBAMA, né? Legalmente falando, existe essa necessidade de se fazer um registro lá no CTA do IBAMA, que na qual permite com que esse cara manipule esses fluidos refrigerantes, que vulgarmente chamado de gás, mas gás é Eu, apenas o eu estado vejo físico. muito, por esse lado inclusivo, eu vejo uma coisa que eu acho errado. Ah, coitado, o cara tá começando, ele trabalha errado porque ele tá começando. Eu acho errado isso, E, porque
Cara, você não iria no dentista que tá começando e deixaria ele fazer nada em você sem arrancar um acertar, dente mas lá, coitado, o cara tá começando também, por que você não dá chance? É. Só que esse coitado, ele pode vir aqui e pôr fogo nesse prédio. Entendeu? Então tem que ir assim, não é Infelizmente, legal. isso é até recorrente. Anualmente a gente vê notícias, né, de pessoas que por falha de manipulação de um fluido ou por falha de manipulação de um determinado equipamento, Causa acidente. causar um acidente. Até o efeito diesel é muito comum em determinadas situações, principalmente se o cara não tiver aquela observância, por exemplo, pô, vou pressurizar o equipamento com nitrogênio, não tem nitrogênio, pô, tem oxigênio aqui. Errado. É melhor não fazer. Definitivamente não. Então não faz, entendeu? Então esse lado de ser muito inclusivo, eu vejo esse lado ruim, entendeu? Uhum. Cara, acaba prejudicando quem trabalha direito. Entendeu? Pode prejudicar, Aquele que prejudica até o investiu em cliente. conhecimento, De conhecimento. todos perdem, todos perdem. Todo mundo perde. Até o cliente que acha que está pagando barato perde, porque acontece alguma coisa, entendeu? E pode ter acidente, pode ser. Às vezes não tem acidente, uma máquina do cara consome muito mais energia elétrica que deveria. E nesse Então, caso, assim, até mais importante a gente falar que o equipamento que mais proliferou nos últimos anos, vamos dizer assim, é justamente a climatização residencial, que é, na maioria das vezes, é o portfólio de entrada para toda essa turma. E como é um equipamento do tipo OEM, que é aquele equipamento que na qual já vem pronto, é só o cara ler aquelas páginas lá que basicamente ele vai estar às vezes não lê. Eu duro que às vezes não lê. E às vezes nem lê. Ele já vai estar apto a pendurar o split, que é o que a gente costuma brincar, né? Do pendurador de split. Vai ler quando deu errado, mas quando deu errado. Na hora que deu merda. Exato, falando português. Aí não é assim. Assim, acaba prejudicando a imagem da profissão como um todo, né? Sim, e é literalmente o que a gente vivencia hoje. Hoje é um mercado que está... A gente poderia até falar assim que está tanto quanto prostituído, justamente por essa superficialidade no conhecimento para você colocar um equipamento para rodar. Exatamente. Assim, eu já até teve cara que eu já vi besteira no telefone de o cara ligar lá para a empresa, eu queria começar a trabalhar com refrigeração. O que eu preciso? O que o cara tá esperando? Você tá ligando para uma Maceco fabricando, ele vai falar, você precisa de uma bomba de vácuo. E eu já tomei umas broncas que o cara entendeu como grosseria minha. Eu falei, cara, primeiro você precisa fazer um curso, você precisa dar formação. Né? O cara foi grosso, foi estúpido. Falei, pô, já tá começando errado na profissão. Você é um grosso. Não. Assim, não vou, sempre não é a nossa venda, né, cara? Primeiro você precisa, não é, mas assim, não é acho que acima comprar de tudo- meião, comprar chuteira, comprar isso que vai você um bom jogador. Vou jogar no... Falei, não, você tem que comer. E não é só isso, né? Principalmente se o cara vai trabalhar por conta, empreender, cara, não é só ferramenta e não é só conhecimento, ele tem que saber administrar, porque ele vai fazer instalação, ele tem que entender de curso. Tem hoje bastante coach, bastante gente fazendo isso, uns mais sérios, outros menos sérios, mas assim, você tem que aprender um todo, né? Se você vai ser um instalador autônomo, não é só saber instalar, é saber cobrar, saber fazer um monte de coisa. Tem todo Senão você tem que... Como, assim, eu tenho mais de 50. Você começa na oficina lavando peça, depois você vai virar mecânico. Então você tem que começar no instalando como ajudante, carregar a botija de fluido. Você começa aprendendo para você entender passos, perrengue, né? Não? E é interessante sobre essa questão, eu estava me recordando agora, uns 2 anos atrás, eu fui fazer uma consultoria lá no Sebrae, e a pessoa que me atendeu era da área financeira, mas a gente acabou entrando no assunto que, assim, já que a gente entrou nesse assunto, que é bem interessante. Muitos dos cursos focam exclusivamente nessa parte técnica, muito raramente envolve essa parte de gestão e relacionamento, mas muito menos ainda aquela questão que se trata dos bons modos. Sim. Por exemplo, você contrata um cidadão para instalar um ar-condicionado na sua casa. O cara fura a parede, gera um monte de resíduos, mas, por incrível que pareça, se você não fala pro cara, fala, meu, se foi você que sujou, é responsabilidade sua limpar. Né? Você não tem empregado ali para, vamos dizer assim, pô, você sujou, pode deixar que eu limpo.
que envolve essa parte dos bons modos. Aí vem aquela minha discussão que eu tive nesse caso da consultoria, que ele falou, cara, o meu interesse, que eu estava comentando sobre o meu interesse em estar desenvolvendo a plataforma educacional, que falou, cara, eu quero dar um curso de bons modos específico sobre isso. Específico sobre isso. Porque, assim, eu vejo assim, tem vamos falar, o cara que pendura split que cobra 200, que vende o almoço para pagar janta, e tem o que cobra 1.500. Pô, mas como o cara consegue? Entendeu? O cara de 200, ele não vai dar o pulo para 1.500 de uma vez. Mas se ele se especializar, eu digo, não é só ser técnico, não adianta você ser o cara que manja tudo. Aí você chega no cliente sem ferramenta, foi na minha casa, você tem uma escada? Você tem um alicate? Pedir coisa para fazer serviço. Sim, Entendeu? isso é tão Aí comum. o cara chega todo zoado, de chinelo, camiseta regata. O pessoal, mas o cara é bom, mas você não dá nada pro cara. Eu já ouvi, você não escuta muito isso? Mas o cara é bom, você não dá nada pro cara, mas ele é bom. Pô, por que o cliente vai dar? Se você mesmo tá falando que você não dá nada... Sim, justamente. Então, assim, primeiro é a apresentação, entendeu? Mas o serviço é igual, não importa. É o cenário, a apresentação, é uniforme, é padronização, você ter tudo, você chegar limpo, você chegar com o carro identificado, isso aí não está em voga ainda o conhecimento técnico. Eu imagino que se você está indo fazer o serviço, você sabe fazer. Tecnicamente, sim, é sua obrigação, sabe fazer. Mas comercialmente falando, esse tipo de prática, esse tipo de conhecimento que na maioria das vezes não é transmitido nos cursos técnicos, faz uma diferença gigantesca a médio prazo. É isso que no psicológico do cliente, você já sente que vai custar. Você não falou o preço ainda, mas você entra no restaurante, você chega ali, pô, tá todo mundo arrumadinho, a mesa certinha, o guardanapo é de pano, vem tudo. Você concorda que você já sente, vai doer, né? Sim. Você já sente que o negócio vai ser caro. Então, o que seu psicológico já faz? Já se prepara. Agora, você senta no boteco, mesa enferrujada, o cara joga um papel velho. Você não espera pagar 100 pau na comida. Pode ser ótimo, não tô falando que é ruim, mas você espera pagar pouco, né? Você vai num lugar assim, você já espera pagar pouco. Agora, você vai no lugar que, pô, tem uma recepção, vai levar o seu carro, chega lá, tem uma recepção, tem água, tem café, o senhor, não sei o quê. Você já começa a doer, palpitar, né? No bolso. Você já sabe que... Às vezes o diagnóstico vai ser o mesmo de ser na oficina do Tião. Ele vai lá apertar 2 parafusos. Que tecnicamente, imagina, o cara sabe tem que apertar o parafuso. Mas você vai ter uma percepção de valor, não é preço. Tem um valor. São 2 conceitos completamente distintos. Você já sabe que você vai pagar mais caro. Mas não tem. É assim que você consegue migrar do 200 para o 1.500. Mas não de uma vez, né? Quer ver nessa preparando, né? assunto aí do ferramental? E assim, hoje o que existe na prática, né? Existe aquela bomba de vácuo de entrada, linha de entrada que o cara paga 500, 600, 700 reais. E tem aquela bomba de primeira linha que é de mesma capacidade, 3 mil, 4 mil reais. E eu já até peguei situações até na minha própria casa, que como eu não trabalho com climatização residencial, quando eu precisei fazer algum serviço lá em casa, eu contratei alguém. E chegar numa situação que eu não me identifiquei, logicamente. Quando você começa a conversar com a pessoa, até nessa questão do manifold também, você tem que o manifold de entrada é 130, 140 reais nas distribuidoras. O manifold digital de 4 vias já está na casa dos 4, 5 mil reais. É que aí vem a questão do valor final para o cliente final. Aquele cara que cobra 200 e aquele cara que cobra 1.500 reais. Exato. As ferramentas de boa qualidade, somados a um conhecimento na qual gera valor para o cliente final, que é tudo para o cliente final. Sim, o cliente tem que ter aquela percepção de valor para ele achar que tem que pagar. E que a médio prazo vem a melhor das propagandas possíveis e imagináveis, que é o tal do boca a boca. Isso faz uma diferença gigantesca.
aquele cara que investe em conhecimento, que investe em ferramental e quer viver de refrigeração e climatização, você não precisa passar essa informação diretamente para o cliente. Mas aqueles clientes que você vai atendendo no dia a dia, aos poucos e ao médio e longo prazo, Ele vai te chamando. você vai ter freguês, né? Aí o cara te chama. Justamente. Aí o preço não é a primeira variável. Justamente. Entendeu? O preço não é a primeira variável. Então, assim, mas você precisa dar o primeiro passo nesse sentido, né? Uhum. Capacitação é um dos passos, depois administração, depois comportamental, como você falou, se o jeito que você se apresenta, o jeito que você se apresenta muda pra caramba. Aí, cara, aí não é preconceito, não é nada, né? Assim, é realidade. A gente não vai entrar nesse mérito. Uhum. Se eu chegasse aqui, eu cheguei aqui, eu tava com o uniforme da Mastercool, encostei ali no portão, tava com o carro ok, tudo limpo. Cheguei, o porteiro foi educado, me explicou, viu que o meu nome tava lá, olha, não tá liberado o estacionamento, mas tem isso, aquilo. Agora eu chego ali tudo zoado, trato o porteiro mal. Cara, é assim, qual a chance do cara falar, cara, se para por aí, se vira? Entendeu? Aí, se você já começa na barreira, igual o pessoal fala, às vezes na porta do prédio para entrar, entendeu? O cara já começa a ter dificuldade. Você vai numa obra, você faz, cara. Você tem que começar bem do porteiro, que o cara tá na obra, é o cara que libera entrar. O cara que, pô, tem educação, tem apresentação, tudo, é o cara que vai parar mais perto para descarregar o carro. Já não passou por isso? O cara que chega lá todo zoado, ou mal educado, arrogante, o cara fala, cara, não pode entrar, você vai parar lá na casa do chapéu. Você vê, são questões legais, assim, independente de algumas coisas que eu gosto muito de falar, independentemente do tamanho da empresa, você sempre vai lidar com pessoas. Exato. E aí vem um exemplo de vida que eu uso muito. Eu estava até conversando com o meu diretor de comunicação agora essa semana, que a gente está alinhando aí os nossos novos projetos. Você já percebeu que quando você chega num bar ou num restaurante, que você pergunta imediatamente o nome do garçom e começa a chamá-lo pelo nome, a cerveja vem mais gelada, Sim. O suco vem mais gostoso. Eu não sei por que disso, mas na verdade eu sei o porquê. É que... Os gatilhos, também não sou de psicologia, cara. O relacionamento ele é extremamente importante, independentemente se a gente está falando num contexto profissional ou num contexto pessoal. Sim. Isso agrega valor. Se você é um técnico que está lá instalando, beleza, isso aí, educação não é custo. De forma nenhuma. Você trata melhor o cliente, tudo. Qual é, assim, se dá um preço? Às vezes o cara paga mais caro por você porque você foi mais educado, você elogiou, você foi mais simpático, o cara, o outro é mais barato, mas... Pô, o cara é um cavalo, né? Não, uma pessoa estúpida, ninguém quer. Então, Isso, assim... E já aconteceu você não isso perde até nada, com né? alguns dos nossos parceiros que eu falo, alguns dos nossos clientes lá na Mega. O cara é um ótimo profissional, mas é um puta de um cavalo. A médio prazo, as pessoas consideram isso aí. Pô, você pode fazer um serviço top, muito bom, entregar algo com a qualidade inquestionável. Mas se por algum motivo você não conseguiu desenvolver aquelas habilidades para lidar com outro ser humano, principalmente quando a gente está levando para o lado do técnico, que ele inevitavelmente ele vai estar lidando... Contato com o cliente. Em contato direto com o cliente. Mas só que o cara era um cavalo, assim, em termos de relacionamento. A médio prazo o cara está fora do mercado. Seja ele empreendedor, ele está fora, seja ele funcionário do Diogo, o cliente fala, não manda esse cara aqui, aí o que você faz? Pô, esse cara é muito ignorante. Pô, mas o cara manja pra caramba. Ele falou, não, é um ótimo profissional. Eu falei, não interessa, não quero. Cara, é difícil, né? E acontece, e é uma realidade. Acontece, e às vezes onde o cara, assim, ele acaba não evoluindo como um outro, mas você vê, pô, mas eu tenho o mesmo conhecimento do cara. Às vezes o cara até tem mais, não é necessariamente o que tem mais conhecimento técnico que ganha, né? Ou mais dinheiro. Então, assim, é realmente um conjunto que você tem que ter para você tentar se destacar, porque a competição é brava, né, velho?
Sim, com certeza, Entendeu? com certeza. Apesar de que na refrigeração comercial e industrial, né, a gente tem praticamente uma bolha, onde a gente tem uma quantidade muito pequena de profissionais realmente Bom, devidamente qualificados. aí você pode cobrar mais. Aí vem as vantagens de se trabalhar nessa área. Eu acho também, eu sempre falo assim, tento falar, cara, eu vejo um movimento às vezes errado. Eu fiz muita palestra juntado com umas marcas ligado a split, os caras malhar o inverter, não, eu quero um on-off, mas um on-off o zelador instala. O que todo mundo faz custa pouco. Você tem que ir para uma coisa que é mais difícil. O que é mais difícil, menos gente faz. É mercado. Se menos gente faz, você pode cobrar mais. Então, Sim, assim, não adianta você querer ser contra todas as tecnologias novas, querer tudo mais básico e depois reclamar que tem 200 caras que faz barato. graças a Você Deus, não... graças a Deus, Deus me deu essa expertise muito cedo, muito jovem ainda. Eu, em 2013, eu fui chamado pela Emerson, até então Emerson, que agora mudou o nome, e até já vou dar um spoiler, os nossos próximos convidados e do próximo episódio é o pessoal da Copland. Pediu para que eu montasse uma equipe para atender uma demanda da Green Yellow. No próximo episódio a gente conversa a respeito sobre essa demanda para se trabalhar com eficiência energética e monitoramento remoto. Então, de 3 anos para cá, depois da pandemia principalmente, que o pessoal começou a falar mais sobre IoT, internet das coisas, essa comunicação com o mundo da indústria dos equipamentos, com o mundo da internet, eu faço isso desde 2009. Eu aplico essas tecnologias nas grandes redes e em 2009 tinha 10 pessoas no Brasil que trabalhavam com os principais equipamentos que traziam essa tecnologia de monitoramento remoto. Em 2009 eu estava com 23 anos. Então, eu acho assim, eu vejo muito técnico querer brigar com isso. Ah, isso aqui, essas novidades, eu sou contra, isso vai dar errado. Cara, já foi decidido. Na hora que foi decidido, você não estava na mesa. Então, o que é melhor? Cara, aprende e vai trabalhar com isso aí. Vamos sair do nosso mercado. Pô, o que se fala hoje no mercado automotivo? É carro híbrido, é elétrico. Eu sou o Tião lá, o mecânico. Eu vou ficar brigando, sendo contra, falar que isso é uma porcaria, que não sei o que. Não, vou aprender. Entendeu? Eu vivo ainda de consertar Corsa, de consertar Celta, de consertar tudo, mas já começo a aprender o que vem de novo. Ah, mas eu não tenho... Tá fora do mercado. Eu não tenho... meus clientes, nessa região ninguém tem dinheiro para isso, ninguém tem... Escuta, hoje, ninguém tem dinheiro para comprar inverter, ninguém tem dinheiro para pôr um VRF. Cara, não tem hoje. Mas e na hora que a tecnologia chegar lá? Entendeu? Ou você começa a ter os clientes para aquilo, começa um ou outro estourar a bolha e ter essa tecnologia. E eu vou ficar lá no passado? Entendeu? Eu acho que o técnico, não adianta ser contra. O negócio é novo, agora é 32, que tá muito, gostou, uma empresa me engana. Eu vou ser contra, falar que não vai funcionar. Cara, eu vou aprender o que tem de diferente, o que não tem. Posso até achar que é pior, pessoalmente. Entendeu? Mas beleza, o mercado quer isso, aí com isso que eu vou aprender a trabalhar e vou ganhar dinheiro. Não vou ficar brigando contra. Senão daqui a pouco eu não tenho onde trabalhar e ganhar dinheiro. Vai estar fora do mercado, inevitavelmente. Então assim, tira a sua opinião pessoal. Eu sou contra. Entendeu? Beleza, entendeu? Você é contra, você é mecânico, você é contra. Você gosta do V8 a carburado. Beleza, é seu hobby, mas tem que aprender a trabalhar com as coisas novas. Se sendo contra ou não. Em refrigeração, tá mandando também. Máquinas aí, que você falou, tecnologias novas, mais eletrônica, mais automação. Pô, o que eu preciso? Cara, preciso começar a ver, assistir isso, ver aquilo. Pega parte do seu tempo e de algum dinheiro que você ganhe e já investe em aprender essas tecnologias novas. Pra na hora que cair na sua mão, você não começa no final da fila. E o conceito da eletrônica, né, hoje ele vai além dos equipamentos a serem aplicados. Então, hoje, eu busca por vazamento, é detector de vazamento eletrônico. Não adianta ficar... Para quem trabalha com refrigeração comercial e industrial,
a ausência do manifold digital, que na qual vai te entregar mastigadinho um superaquecimento, subesfriamento, que é uma leitura extremamente importante para saber se a quantidade de fluido está correta, se a regulagem do dispositivo de expansão está correta. Se o cara não tiver um manifold digital com as garrinhas para fazer essa leitura de superaquecimento e subesfriamento, o cara vai ter um trabalho gigantesco para fazer isso manualmente. Até porque hoje a eletrônica, ela invadiu geral, vamos dizer assim, né? Cara, e assim, a primeira vez que eu fui para fora do Brasil foi em 97, era tudo manual aqui. Cheguei lá no aeroporto, na Alemanha, um monte de coisa, comprar em máquina. Nessas máquinas, tinha que comprar o bilhete do trem na máquina, tinha que digitar, pôr cartão de crédito. Pô, não tinha isso no Brasil, tive que aprender ali. Agora, ó, fui parar ali no estacionamento. Não tinha o cara para me dar o ticket. Você tinha que escanear o QR Code, né? E já lá liberar, abre a cancela. Então não adianta eu ser contra. Então tem que ter o celular, tem que ter essa tecnologia. Não adianta o que deve viver na... Senão daqui a pouco você não... Aí você fica velho, assim, de cabeça mesmo. Não é velho de idade. Não consegue... mas eu preferia pegar o ticket, né? Preferia pegar o ticket do cara, me dar lá. Podia preferir, mas o que eu tinha que fazer ali era isso agora. Já foi agora a última vez que eu fui lá para a feira da Chuventa. Aí, Cacá. Sentei no restaurante do aeroporto, tinha um tablet na minha frente, não tinha o garçom. Você tinha que entrar tipo num iFood, sem fazer propaganda, pedir ali, só que o endereço que você dava era da sua mesa. Então os caras lá, aí o negócio vinha. Pô, imagina isso pro meu pai de 80 anos, já não sei mais fácil. Então, mas você tem que andar. Se sentir totalmente desconectado com essa realidade. Então, assim, pra gente não ficar desconectado na profissão, cara, não briga contra a tendência do mercado, cara. Não briga contra a tendência do mercado. Procura, concordando ou não, procura aprender. Investir tempo. Até porque conhecimento é uma das poucas coisas que ninguém vai roubar de você. Não. Então, isso gera valor, não só para si mesmo, mas para sua família. Família é a base de tudo. Vai gerar valor para aquele cara que você está atendendo, para o cliente final. Todos ganham quando a pessoa investe em conhecimento. Exatamente. Então, assim, um conselho aí cara, tá atualizado, tá buscando as novidades de refrigeração. Mas não mexo com isso agora, não importa. Procura ver para onde está indo. Por isso que você vai em evento, por isso que você participa de feira, por isso que você assiste podcast. A opinião do André não me interessa. Beleza, normal. Às vezes você assistiu uma coisa e fala, não concordo com nada. Mas, pô, eu assisti uma coisa, o André falou uma coisa. Amanhã eu assisto um podcast do Diogo fazendo com o outro cara lá da Copla, né? Que você falou. O cara falou uma... Aí você vai juntando. Pô, todo mundo tá falando que tá indo pra cá. Cara, deixa eu começar a ouvir melhor, entendeu? Deixa eu começar a entender esse assunto. Então, assim, você não precisa seguir como cordeirinho o que cada um fala, mas você começa a juntar as informações. Isso a tecnologia nos deu hoje, né? Hoje a gente não depende de sentar na frente de um jornal 8h30 da noite e entender que aquilo é uma verdade, que o cara tá falando para nós. Todo mundo que fala tem um viés. Então, mas você começa a ouvir várias opiniões de refrigeração que são diferentes, tem interesse por trás, entendeu? E só que aí você forma a sua convicção. Pô, eu entendo que a refrigeração está indo para esse caminho aqui. Então, você vai para aquele caminho ali, começa a entender aquele caminho, para amanhã você ganhar dinheiro com aquilo. E aí, essa nossa área é uma... Além de ser uma área que já hoje, né, e não é uma questão de tendência, ela hoje já traz boas recompensas para quem investe em conhecimento e trabalha com isso. Sim. Uma vez que você não investir em conhecimento, está fora, não tem como. A pessoa trabalhar com refrigeração comercial mais pesada, ou refrigeração industrial sem conhecimento. O cara nem chega perto. Mas já beneficia e recompensa muito bem. A gente deve levar em consideração que a população mundial está aumentando. A tendência até 2050 é aumentar consideravelmente a necessidade tanto de refrigeração quanto de climatização. E com o tempo, com o avançar da eletrônica, não só
nessa parte que a gente poderia considerar que é a execução do trabalho, que envolve as ferramentas, mas os equipamentos em si, até já tem fabricantes que disponibilizam um monitor que monitora eletronicamente 100% do compressor. Então, Há 10 anos atrás, isso não era nem cogitado. Então, a tendência é duplicar ou triplicar o que já existe do mercado atualmente. Então, a demanda, ela, ao passar do tempo, ela vai aumentar consideravelmente. No caso da climatização, a gente nem mais considera como era antigamente, 15 anos atrás. 15 anos atrás era um luxo, climatização. Hoje é conforto térmico, o conceito mudou. exatamente. Então, assim, olha o campo que nós estamos. Refrigeração, cara, dá para sustentar muita família, pôr comida no prato de muita família. Olha, tiver uma pandemia, quantos setores que sumiu? E a refrigerista, ele, em todos os setores, ele continuou seguindo. Então, é um ramo que, assim, tem muito potencial. Não é um dos setores ainda que está sendo extinto. Tem muita profissão aí que está sendo extinta. E o refrigerista, se enxergar com o movimento dos fluidos, com o movimento das fabricantes, está aumentando a possibilidade de ganho, não está diminuindo. Quantas áreas aí está diminuindo? Não vai ter mais a profissão? Principalmente com essa entrada agora muito forte da inteligência artificial. Sim. A refrigeração é uma área excludente. É lógico que a inteligência artificial vai favorecer alguns setores, principalmente quando a gente está falando de aprendizagem de máquina, da leitura de como o equipamento funciona hoje para estabelecer alguns pontos de melhoria, sim, é extremamente viável e realmente vai acontecer. E já tem empresas trabalhando em cima disso aí. Exatamente. Mas então, você tem que aprender, assim, você tem que ser o cara que programa a inteligência artificial, entendeu? Não o cara que vai querer bater de frente ou falar assim, não, eu não vou mexer com isso porque isso não me interessa. Daqui a 10 anos você vai estar fora do mercado. Eu quero ser o carinha que só dava lá e dou a carguinha de gás, completa o gás. Isso é facilmente substituível aí por um sistema automático de tacar gás, vamos dizer assim. Sim, então, sim. Você não pode ser esse cara, né? Assim, na nossa profissão, conforme eu até iniciei a nossa fala, a nossa conversa a respeito disso aí, sobre a importância da utilização das ferramentas, a gente já avançou para essa parte da aplicação de ferramentas eletrônicas, mas só para a gente fechar aquela linha de pensamento inicial, para que um bom profissional que investiu em conhecimento tenha a capacidade de poder fazer um trabalho legal para o cliente final, a gente poderia considerar que aquelas ferramentas essenciais, manifold, o manômetro, que seria o manômetro, mais a mangueira de boa qualidade, detector de vazamento. Manifold, que é o conjunto, né? É um conjunto analisador, né? Que é o manifold com mangueira. Uma bomba de vácuo sempre vai ter que ter, entendeu? O melhor possível, entendeu? Os equipamentos... Um óleo para bomba de vácuo de boa qualidade ou detector de vazamento. Assim, o manifold, já vou embutir aqui, o manifold que já está com o vacômetro, que é um instrumento de medição, a bomba de vácuo, que o cara tem que ter, as ferramentas mecânicas de conexão, de fazer uma boa flange, um bom cortador, são as ferramentas manuais, assim, que você faz a interligação dos sistemas. Master já está com essas ferramentas já elétricas ou não? Ainda não? Alguma coisa, assim. Coisa na parte de ter uma bomba muito pequenininha de vácuo. Eu sei que eles estão fazendo alguns estudos de recolhedoras de fluido na base da elétrica. Tipo, o flangeador elétrico, Sim, tem alguma coisa de elétrico, tem alguma projeto. Coisa... O projeto já tem esse projeto tem a parte... Hoje já tem a parte de flangeadores hidráulicos manuais, né? São ferramentas manuais, que aí você não depende de bateria, né? Sim. Hidraulicamente você faz N flanges durante o dia. Depois que você passa da 100ª flange, o braço já está meio judiado. Então tem alguma coisa assim nesse sentido, né? Assim, eu lembro dos mais prementes eram assim, recolhedora.
assim, sendo elétrica. Uhum. Que antigamente se jogava muito fluido fora. Hoje tem o lado ambiental que você não pode jogar fluido fora e você tem o lado econômico, né? Sim. Assim, recolhedora nesse portfólio que você está tentando fechar aí do assunto, Uhum. é um dos últimos itens que o camarada põe. Mas não tem cliente arrependido de ter recolhedora. Vamos Nenhum supor que dos o que cara tem fez esse investimento. joguei fora, tá encostado. Não. Até porque, assim, se a gente for falar pelo lado do cliente final, se a gente está falando do conceito recolhedora recicladora, o trabalho na qual você for fazer de manutenção do equipamento, desde que não seja vazamento, ou vou fazer alguma manutenção na qual eu vou precisar recolher, ou em outras palavras, recolher e reciclar esse fluido utilizado no equipamento, esse é um dinheiro que vai para o bolso do técnico, uma vez que você está falando de mão de obra, mas que na qual o cliente final não vai ter o custo adicional de aplicação de um novo fluido refrigerante. Né? Exatamente. Que isso é uma das poucas coisas que o pessoal leva em consideração quando se utiliza uma recolhedora recicladora, é que você pode reaproveitar aquele fluido Nem e sempre que isentar você o está cliente. tirando fluido é porque é o problema do fluido. O problema é o Às fluido. vezes é mudança. Eu já fui aí com o nosso mestre, o Geo lá, só tava mudando a posição do rack. Uhum. Cara, ele chamou um saco. Tirou o equipamento de um lugar, vai colocar o equipamento em outro lugar. Precisava recolher. Isso é muito comum na climatização. Você tem que fazer algumas intervenções, trocar uma válvula. Que, cara, se não vai. Aquele fluido tá perfeito. O gás, ele não gasta, ele não perdeu a característica termodinâmica dele. Aí você vem tira ele, faz o que você tem que fazer e volta. Aí vem a questão do valor agregado pro técnico. Né? Você agrega valor para o cliente final. Exato. É quando você fala, eu vou fazer um serviço e você não precisa arcar com os custos do fluido refrigerante, porque a gente já vai fazer onde esse às vezes trabalho. um cliente cobrou lá, vou chutar qualquer valor. Um cliente cobrou 10 mil para fazer essa alteração porque ele sabia que ia ter que gastar 3 com a R22. Você cobrou 9, ganhou no preço e ganhou 2 a mais. Porque você não tem dois serviços já pagou a já recolhedora. tem vários que a gente falou, cara, já pagou no primeiro. Teve um cliente até comprou uma máquina aí num distribuidor, aí tinha uma dúvida, ele estava aqui num Alphaville recolhendo de um banco, ele falou, já que eu já ganhei dinheiro, já, entendeu? Fluido é tudo meu, já ganhei dinheiro, né? Porque ele recolheu o fluido, ele pôs fluido, mas o cliente deu fluido para ele precisava e ele usou, então assim, era muitos quilos de fluido. Só que se eu usasse aqui e deixasse na obra recolhedora, já estava paga. Então, O assim, retorno é muito o alto. retorno é muito grande. E às vezes. curto E aí espaço é de onde tempo. às vezes você vê o cara andando assim, ganhando dinheiro e o outro não ganhando, entendeu? Aí aquele ali. Fala, cara, mas como o cara ganha dinheiro, o cara. Essa semana, uma discussão aí desse pessoal que é influência na área da climatização. Um cidadão falando, pô, mas como se diz, eu tô custando arrumar o dinheiro do almoço de amanhã, e você falando ganhar 10 mil com climatização, que aí vem investimento em conhecimento, investimento em ferramental, gera essa diferença e permite com que na qual o cara coloque comida mais facilmente na mesa da sua família, que traga uma sensação de conforto para sua família mais fácil. Exato. E via conhecimento, cara. Não tem milagre em negócio. Ou você vai fazer alguma coisa ilegal que você vai ter um risco de ser pego, ou é o conhecimento que vai te gerar uma redução de custo. Sim. Você vai cobrar a mesma coisa com um custo menor de fazer aquela coisa. Essa é a base de economia de qualquer empresa. Você tem X recurso e X custo. Às vezes o preço é fixo, então você tem que diminuir no custo. É essa diferença que é o recurso que pode te sobrar, né? É isso aí. Então, assim, por isso que eu falei, não adianta comprar as ferramentas e querer sair no ser técnico, né? Não é bem assim, né? O buraco é mais embaixo. O buraco é mais embaixo. Exatamente. E é isso aí, pessoal. Estamos chegando ao fim do nosso terceiro episódio com uma conversa agradabilíssima com a personalidade do ano da indústria da refrigeração. Estou extremamente me sentindo agraciado por Deus por estar iniciando esse projeto com o pé direito. E sendo que, assim, tô muito feliz
com essa situação, com essa coincidência, algumas pessoas poderiam chamar de coincidência, de os nossos 3 primeiros convidados ser justamente os 3 finalistas para a personalidade do ano da indústria dentro do nosso querido segmento da refrigeração comercial industrial. Eu quero agradecer o pessoal do podcast que nos concede essa estrutura, o pessoal da TNT Corp, que é responsável pelo andar, a estrutura também do Pablo, que é a plataforma internacional. Chegamos ao fim do 3º episódio do Thermotalk, o podcast no grau certo, com a personalidade do ano da indústria dentro do segmento da refrigeração e climatização, o senhor André Oliveira, CEO da Mastercool. Irmão, fala uma palavra para a gente poder encerrar aí com chave de ouro esse podcast. Bom, eu agradeço o convite, tá? Não poderia recusar, eu te conhecendo há uns anos que eu te conheço. Parabéns pelo Thermotalk, eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Não tenho dúvida já te conheço da sua capacidade técnica, sua fama no mercado, a qualidade das suas instalações, do seu trabalho. E eu tenho certeza que nisso aqui você está se dedicando. Como eu posso afirmar para vocês, aqui tem um apaixonado por refrigeração. Tá? Esse aqui é como o nosso amigo gosta de falar, esse tem freão nas veias. Qualquer assunto, qualquer rodinha, ele fala de refrigeração. Uma pessoa, cara, uma figura humana maravilhosa. Eu sei que você se dispôs, me dispôs a me ajudar, nem perguntou o que, onde, quanto. É um cara que, falando em refrigeração, se dispõe a ajudar o pessoal do mercado. Então, Diogo, vou estar aqui sempre aí de pé, a ordem para você. O que você precisar da gente, você pode contar com a Mastercool. E quanto ao seu sucesso, eu tenho certeza. E para vocês aí que estão assistindo também, siga o pessoal aqui que vocês não vão se arrepender. Tenho certeza que vai trazer muito conteúdo aí para vocês. Então, concluindo, o nosso 3º episódio. E mais uma vez está sendo uma imensa satisfação. Sou muito grato a Deus por estar recebendo no nosso 3º episódio a personalidade do ano dentro do nosso prazeroso segmento. Um beijo e até a próxima.